Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos. É um assunto interessante falar de sociedade, falar de família, os problemas que implicam a sociedade, questões familiares, é muito importante. Mas as questões sociais preocupam muito os nossos processos da época que nós estamos vivendo, mas vivamente, é como se fosse assim uma preocupação geral do comportamento humano das pessoas na sociedade. Aí muitos pensam assim, parece que a sociedade está em retrocesso, parece que está caindo ao invés de melhorar, será que está tendo um decréscimo? O que é feito da sociedade? A gente olha tanta coisa, tantos crimes, tanta violência, em todos os sentidos. E, acima de tudo, a falta de conhecimento, coisas absurdas, em que você não tem essa tranquilidade de fazer uma caminhada 10 horas da noite numa avenida, numa rua. Então, fica a pergunta para questionarmos sobre isso. Será que está havendo um retrocesso? Será que está caminhando para trás esse grande processo social? E aí que incitamos aos nossos companheiros a procurar a providência divina. Analisarmos a criatura divina, onde é que ela está nesse contexto de informação. Será que a espiritualidade não percebe tantas asneiras, dessas dificuldades todas que falamos? Onde está o Pai Celestial? É a pergunta de muita gente, no vulgo, nas pessoas, na comunidade. Todo mundo fala isso. Não, está andando para trás a sociedade, as famílias, virou uma verdadeira bagunça, o processo social, a desigualdade social, o desemprego, filas e filas sem emprego. Aonde que isso vai dar? Será que nós estamos num caos social? Aí a gente questiona a criatura divina e a providência divina nesses processos todos que nós estamos passando e percebe a nossa condição tal que Deus, será que Ele não consegue administrar tudo isso? Mas aí vem a questão interessante, é que no planeta Terra, administrada por uma equipe com Jesus, uma equipe que sabe de tudo o que está acontecendo em todos os lugares, aqui mesmo na Casa Espírita, no quarteirão, um processo hierárquico, um processo administrativo tão grande, que entranha dentro das criaturas, e que nós ficamos sem saber essa velocidade espiritual, essa dinâmica espiritual muito diferente da nossa aqui na Terra. E saber até que ponto está a nossa responsabilidade de ajudar a digerir esses problemas sociais. Aí a gente percebe essas criancinhas novas nascendo hoje, espertas, crianças rápidas, ágeis. De onde vêm essas crianças? Aí a gente pensa e analisa a questão da integração social entre os planetas. Os espíritos que estão nascendo hoje são espíritos preparados a auxiliar a própria Terra e também a promoção deles, que em planetas onde viveram, eles precisam de alguma coisa interessante para crescerem. E esses espíritos estão nascendo hoje na nossa pátria querida, na nossa terra, em todos os cantos do planeta, trazendo para as comunidades as leis, as regras, o trabalho, a vontade de vencer e da evolução deles próprios. Isso tudo é administrado pelo mundo espiritual, não por nós, mas a responsabilidade é nossa. Não existe nada por destino traçado. A espiritualidade não interfere nos nossos atos, nas nossas atitudes. Eles respeitam.
Se quisermos cair, nós vamos cair. Isso igual à Segunda Guerra Mundial. A gente vê em nosso lar a correria que foi para os espíritos tentar fazer alguma coisa, mas a humanidade não conseguiu fazer o trabalho, o dever dela. E agora é a mesma coisa. A responsabilidade em nossas mãos, os espíritos intuem a cada indivíduo, a cada elemento, coloca os elementos nos lugares certos. Mesmo assim nós falhamos na educação. A família, essa grande responsável pela produção dos indivíduos na Terra, é a família. Mas nós não falamos simplesmente somente da família consanguínea, não. Nós falamos de todas as famílias. Entre o homem e a mulher, ou dois seres que se entendem, que colocam o amor nessa questão, é uma família. A casa espírita que nós frequentamos, que cotidianamente estamos juntos a todo instante, é uma família também. Porque toda hora nós lidamos com o processo, lidamos com a diversidade, com as diferenças. E é nessa família, aqui, na nossa família consanguínea, em todas as famílias e todas as ONGs, todos os institutos que promovem elementos, que cotidianamente estão trabalhando para o progresso da humanidade, são essas famílias que estão colocando os seres na sociedade. Mas, se formos analisar no contexto social da Idade Média, lá no século XV para frente, até o século XVIII, esse período em que ficou muito tempo do mesmo jeito, e a época em que a mulher, ela era praticamente progenitora, só para cuidar mesmo das crianças, dos filhos, para criar os filhos. E o homem sempre foi o chefe, o forte, sempre o que mandava. E aí depois, na Idade Moderna, até os anos de 1960, 70 mais ou menos, ainda mulher submissa. Mas de lá para cá, a mulher com todo o valor, com todo o respeito, e também com o Livro dos Espíritos endossando esse trabalho, essa liberdade e esses direitos iguais que a mulher tem que ter com relação ao homem, porque até então a mulher era uma escrava, a mulher tinha que ser dirigida, educar os filhos, e assim foi muito tempo. A sociedade foi desse jeito por muito tempo. Mas, como acontece que toda mudança tem seus valores, tem seus pontos positivos, também tiveram seus pontos negativos. Mas pontos negativos previstos queriam acontecer. Que a mulher ganhou tanto terreno, tanta competência, a mulher saiu de casa para trabalhar, estudar, se formar, não para competir com os homens. Está certo que algumas podem até pensar, mas a maior parte das mulheres queriam a sua liberdade. E graças a Deus ela conseguiu ter tudo isso. Mas, como acontece com todos os processos, também identifica os problemas. Porque até então as famílias eram dirigidas também pela Igreja Católica, em que falava como é que teria que ser a união conjugal, e ditava as regras, e todo mundo seguia, né, friamente essas questões. Mas de lá para cá, parece que houve uns desajustes, e a família contemporânea, essa família que nós temos hoje, ela foi muito ousada no sentido da criação dos filhos e da união conjugal, fazendo um compromisso com Deus, os próprios familiares. Coisa linda que a gente acha. Um compromisso com o Pai Celestial. De fundar uma família, de formar uma família e assumir a questão dos filhos. Uma proposta individual e de cada um dos seres, propor essa criação fundamental para que os filhos fossem colocados no mundo de uma certa condição. Mas a mulher saiu de casa
e o homem não voltou. O homem continuou no seu espaço. Isso provocou muitas coisas. A mulher não tem mais aquele tempo para ficar olhando os filhos, as crianças, como levar esses filhos avante. E o marido teve que forçosamente voltar um pouquinho para dividir o trabalho com a mulher, mais do que justo. Não é isso? Ficou bonito isso. Ficou bem dividido, o homem faz isso, a mulher faz aquilo. Mas se os dois saem para trabalhar, e as crianças elétricas, porque as crianças de hoje são elétricas, não são? Maravilhosas. E muitas das vezes espíritos que vêm de outros planetas para ajudar o desenvolvimento na Terra, nessa grande transição. E esses filhos que precisam de carinho, precisam de afeto, ajuda, mas não por negligência da mulher, mas por causa do seu espaço que ela conquistou e que precisava mesmo galgar esse terreno, houve esse buraco, esse processo que ainda tem que consertar, que nós acreditamos que isso vai consertar, de uma certa forma. É questão de tempo, questão de adaptação. Mas esse filho que cresceu, ou ele fica com a vizinha, ou arruma uma babá, ou faz isso, ou faz aquilo. Mas os dois não têm tempo de olhar essa criança. Ou leva para uma escola. Aí as escolinhas criaram um maternal para suprir essa deficiência. Mas existe uma grande diferença de instrução com educação familiar. A educação que nós falamos é essa que leva o homem à honestidade, a encarar a sociedade, respeitar mutuamente um ao outro. Então, nesse momento, essa criança, ela ficou com educadores que não têm aquela responsabilidade direta ligada a eles, porque o espírito, quando nasce em um lar, ele provém de uma programação reencarnatória. Se for adotivo, é a mesma coisa, os espíritos controlam até com quem vai ficar essas crianças. Existe um planejamento reencarnatório para a evolução dessas crianças. E os compromissos kármicos que temos com essas crianças, para poder colocar elas no seu devido lugar de ascensão, de progresso. E muitas das vezes, essas crianças que vêm no nossos lar, que são educadas com todo o carinho especial, que o pai o dia inteiro, mais a mãe, fica em cima. Você faz isso, você vira, você já não vê ele mais. Não é assim que acontece, Mário? O Dudu sai correndo para lá, cadê o Dudu? Dudu, meu Deus do céu. Não é isso? Então, essas crianças são muito ágeis, muito rápidas, e nós não sabemos que tipo de espírito que veio no meu lar. Qual o meu compromisso com esse espírito? Onde que está meu processo com ele? Quem foi ele no passado para mim? Quem fui eu? O que eu fiz? A boa educação do lar não tem garantia que esse filho vai se sair bem na vida. Não tem garantia. A única garantia que tem é que o trabalho bem feito que o pai e a mãe vai fazer, porque nós não conhecemos o processo comportamental desse indivíduo que nasceu. Não conheço os milênios que ele já viveu, as vidas passadas. E se for um espírito com muitos problemas sociais adquiridos em outras encarnações, ele traz consigo também. E a obrigação do pai é fazer o que ele pode fazer. Mas se um espírito desse, caindo na mão dos pais, e os pais ainda não conseguem levar o máximo, ele consegue levar o máximo que ele pode, mas não consegue atingir o máximo que deveria para o espírito ingressar na sociedade. Quantos pais educam seus filhos positivamente e faz tudo? O filho vai para a sociedade e não faz o certo. E quantos pais desregrados conduzem os filhos e os filhos fazem tudo certo? Aí você pensa bem, aonde que está isso? Muitos filhos nascem para educar os pais. Muitos filhos nascem para ser educados pelos pais. Vai saber. O pai deve fazer o máximo possível, o melhor possível ao filho, para que esse filho, ao ingressar na sociedade, possa ser um homem de bem. E isso demanda 24 horas cuidando dos filhos.
E hoje os casamentos são de tentativas, que a gente percebe. Não tem aquele compromisso certo e feito que ele vai, qualquer coisa desfaz, arruma outra, se junta. Aí o filho do casal já não é filho dos dois mais, já tem um que já vai criar o filho do outro. Então a sociedade está desse jeito hoje. Mas nós também não sabemos qual a carga de necessidade desses espíritos nascerem nessas condições. Porque muitos espíritos precisam estagiar esse tipo de compromisso, que o pai é pai, ou a mãe é mãe, mas o outro não é, que não é consanguíneo. Saber lidar com essa diferença e mostrar que a consanguinidade não tem nada a ver de coração. O coração vale mais do que a consanguinidade. Então, quando nós observamos a nossa família universal, a nossa família da Terra, que é a própria sociedade, que essa sociedade para lá e para cá, nós somos todos irmãos. Mas para muitos somos irmãos de boca. Mas na hora da execução, somos estranhos. Isso é um problema que nós temos que corrigir. Porque esse indivíduo, quando ele entra na sociedade, ele faz o que quer. Porque, na verdade, nunca se sabe onde está o mal, a causa do mal e o remédio. Nós não sabemos onde está essa causa que o indivíduo pensa e não fala. Geralmente procura-se o mal onde ele está acontecendo. Numa favela, ou numa rua escura, ou num clube, algo assim ali pode acontecer alguma coisa, vamos cuidar dessa parte. Mas ali está um efeito, está acontecendo. Mas a causa do mal está no indivíduo, nele. Mas se procuram nos lugares onde não se conhece a causa. Porque a causa está no seu pensamento, que nós não conhecemos o pensamento das pessoas. As pessoas ficam quietinhas, caladas no meio social, mas ninguém fala nada. É só virar as costas que tem um bolinho de papel que ele joga no chão e não fala nada também, ninguém sabe foi ele que jogou. Nós devemos aprender muito com os japoneses. Lá no Japão, quando tem um terremoto, eles fazem fila para pegar a água deles, e tem aquele tanto de água que eles podem pegar, e só levam uma garrafinha. Porque a outra garrafa ele sabe que vai ser para o companheiro dele, para o irmão dele que ele nunca viu. O japonês faz isso. Então as ruas sempre limpas, existe um respeito pela sociedade. E é isso que devemos fazer também. Esse indivíduo que não teve uma criação boa no lar, porque o que acontece é que nós, naquela ânsia de sair para trabalhar, fazer as coisas, o que a gente pensa primeiro, para ele ficar quieto? Celular. Não, joga, faz um joguinho aí. Eu não quero que mexa com isso. Mas você vira as costas e não sabe o que o menino está fazendo. Os tablets, essa velocidade tecnológica, é que eles, infelizmente, você não tendo tempo para esses filhos, ele vai ser um indivíduo na sociedade também dessa forma. E aí vira aqui, ali, nós temos um conjunto social hoje, porque nós tivemos alguns problemas sociais nesse período, que hoje nós estamos colhendo essas informações. Mas eu acredito que isso já está controlando, porque todos os cultos religiosos hoje já falam nessa recuperação. É normal que aconteça esses processos. Mas só da mulher ter os direitos iguais aos homens foi uma vitória fantástica. Foi ou não foi, gente? Foi um avanço muito grande. Mas esses problemas nós devemos corrigir. Na pergunta 800, vejam só. Olha, Reinaldo, você pegou aqui? Está aqui. Na pergunta 822A do Livro dos Espíritos, é uma pergunta cabeluda e uma resposta também, que deixa muita gente de cabeça em pé. Veja só, isso nos comentários de outras perguntas, diz o seguinte: de acordo com isso, com o que estava falando sobre as revoluções, sobre os processos e tal,
Para uma legislação ser perfeitamente justa, falando da mulher, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve-se consignar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Quer dizer, no direito nós devemos caracterizar isso, ó. Para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consignar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Quem arrisca a resposta? De direitos, sim. De funções, não. Isso são os espíritos que respondem. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar. Cada um segundo a sua aptidão. Veja só a importância dessa colocação. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consignar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização segue a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um ou outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então veja bem, a mulher é mais fraca que o homem no sentido. A constituição física da mulher não é igual ao do homem. É diferente. Antes de nascer, no plano espiritual, tudo é igual. O espírito não tem sexo. Aí depois, na programação reencarnatória, ele escolhe: eu quero estagiar como mulher nessa encarnação. Qual o problema? Eu sei que eu preciso agir com o processo de sentimentos, esse processo de educação, porque a mulher é muito mais nesse sentido. Quando se fala mulher, é uma coisa mais sentimental do que o homem. O homem é muito embrutecido, ele é forte na matéria, mas ele, nessa hora, ele perde muito para a mulher. Mas aqui está falando das obrigações, das funções. Mostra que se nós tivermos, por exemplo, um casal do mesmo sexo, aqui é claro que de acordo com as suas aptidões, um tem que assumir mais uma posição e o outro a outra posição, tem que assumir isso. Porque se os dois fizerem as mesmas coisas no sentido de educação, é a mesma coisa de o homem e a mulher também fazerem as mesmas coisas. Então o homem e a mulher devem saber como resolver esse problema em casa, lidando com essas diferenças, porque tem diferenças, e saber entender aonde que está a minha função, a minha obrigação com relação à família, e onde está a função e obrigação do outro. Mas que na hora de lavar o banheiro, lavar os trem, eu acho que o homem precisa fazer alguma coisa, não precisa? Ou vocês acham que eu devo falar diferente aqui? É a obrigação do homem hoje. A mulher já toma conta dos filhos, vai trabalhar, não sei o que, limpa a casa e o homem fica lá com o pé em cima do sofá? Não tem mulher que vai aceitar isso, não tem? Não existe mais isso. Aquele homem que chegava para a mulher e falava assim, sentava no sofá, pegava o prato, vai lá, pega comida para mim. E ela ia. A mulher do passado ia, pegava o prato, ia lá no fogão. Você quer mais? Com todo carinho especial. Tirava o sapato. Isso. Então a mulher, ela sempre foi submissa ao homem por muito tempo. Isso acabou. Os homens têm que entender isso. Os homens têm que voltar um pouquinho para casa. Eu aprendi a lavar banheiro, não sabia. Os trem, só que quando eu tenho que estudar, eu olho na cozinha e vai crescendo, crescendo. Eu falo para eles, fica quietinho aí. Depois eu resolvo o seu problema. E a Marizé falava assim, olha, o dia que eu faltar,
com certeza você vai sofrer. Falava assim, não, ele dá um jeito. E dito feito. O dia que ela foi, aí o negócio sobrou para mim. De vez em quando eu estou lavando os trem lá, eu percebo alguma coisa assim, você está aí? Você está vendo? Não fica rindo não. Mas é verdade. O homem tem que aprender a fazer de tudo, lavar roupa, passar roupa. Não que ele seja mulher, gente. O que tem isso? É dividir a tarefa de casa, isso é importante. Você vai liberar a mulher para outras coisas importantes que ela tem que fazer também. Então, isso acabou para os homens. O homem hoje tem que dividir com a mulher, porque a mulher é muito mais esperta do que o homem. É uma verdade. A mulher continua sendo a dona de casa. O homem não manda na casa e tem que fazer as coisas. Antigamente o homem não mandava também, ela naquele espaço ali, ela que mandava. Mas ela não conseguia fazer o cara fazer as coisas não. Ele tinha que ficar no seu canto e ela tinha que fazer a parte dele. Então mudou muito. Então os lares hoje têm uma diferença muito grande dos lares de antigamente. E isso é evolução. Isso é uma coisa fantástica, isso é um ganho social muito grande. Só que nós precisamos aprender muitas coisas ainda. Por exemplo, o velho, na idade média, ele era considerado um sábio. O velho na idade média era chamado da família, porque era uma família extensa. O que é família extensa? É aquela que passa de pai para filho, para avô, e vai passando por gerações aquela propriedade. E sobravam os velhos, eram os anciões. Eram chamados para perguntar, o que você acha disso e tal. E o velho era respeitado. Ele tinha voz ativa. Com o passar dos tempos, foi mudando. O velho perdeu espaço na idade moderna. Ele foi relegado, ele vai ficando velho e vai para a praça jogar dama. Uma coisa errada. O velho perdeu o espaço social. Não está certo isso. O velho tem que ter umas funções para manter seu estado mental em atividade. Eu vou trabalhar minha vida inteira para depois entregar os pontos e ficar jogando dama na praça? Isso não está certo. Mas hoje já estão conquistando novamente a sapiência dos idosos. Principalmente na Europa, já estão valorizando muito. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está começando agora. Mas os velhos tiveram um tempo perdido nesse espaço aí, com as mudanças das famílias, porque perdeu aquele sentido. Mas, como essa família está aí para auxiliar a sociedade, nós precisamos cuidar muito bem dela. A casa espírita aqui, por exemplo, é uma grande família. Aqui é uma maravilha. Os colegas de trabalho, todo dia nos encontramos. Todo dia só momento de luzes. Ah, mas vocês não têm problema? Tem. Não é pouco, não. Porque são pessoas diferentes. Mas nós temos que aprender a conviver socialmente juntos, para quando chegarmos lá na rua, sermos uma pessoa de bem. Essa casa contribui como uma família minha e de todos nós que estamos aqui. Todos os trabalhadores que tem aqui têm aprendido muito com isso, com a casa. E pergunta se eles querem sair do centro. Quer não. Tem uns quando tem que mudar as tarefas, fala assim, ó, eu fico aqui, mas a chave eu não entrego, eu estou quieto aqui, esse emprego está garantido, eu não saio desse lugar, porque ele sabe que isso aqui é uma substância dele lá no mundo, lá fora na sociedade. E é no ônibus, é na rua, é no clube, todos os lugares que você for, você leva um pouquinho do que aprendeu aqui nessa comunidade. Eu fico impressionado de ver nas favelas, aquelas famílias do pessoal que faz dança de bairro. Os meninos que iam para as drogas, prostituição, são chamados para trabalhar nisso. E as pessoas, professores, sem dinheiro, sem nada, conseguem doar ali, porque eles sentem uma obrigação de trabalhar em benefício dessa sociedade. E fazem meninos de bem.
Esses meninos viram atletas nas favelas. E a pessoa que faz isso está no anonimato, ninguém conhece, ele não interessa saber. Ele quer trabalhar, ele quer fazer alguma coisa. São espíritos com responsabilidade assumidas na programação reencarnatória. Ele sabe do compromisso dele. Ele sabe do dever que ele tem, da responsabilidade que ele tem, dos erros que ele cometeu no passado. Isso está no nosso subconsciente. Está gravado aqui dentro, no recôndito da minha alma. Eu sei quando eu falei. Quando você quer ajudar o próximo e está lutando para isso, você sabe onde está o seu compromisso. Então, quando a gente vê na própria sociedade inteira o progresso científico, da indústria, do comércio, a tecnologia, antigamente, para você comunicar tinha que ser por telégrafo, tinha que bater aqui, tinha que ter um outro fio lá na ponta, né, Reinaldo? Hoje não. Hoje, qualquer lugar você paga uma conta na beira do rio. E mais ou menos, eu sou um cara bem novo ainda. Eu imagino o seguinte, eu lembro que quando esse supermercado inaugurou, esse Carrefour, foi a época que lançou os celulares aqui em Uberlândia, isso tem pouco tempo. Todo mundo andava com um tijolão desse tamanho na cintura, para mostrar que tinha um celular. Eu olhava assim, será que um dia eu vou ter um? E hoje nós temos um celularzinho descartável, umas coisas que tem tudo dentro desse celular. Isso é um progresso da população na área tecnológica. Aí tem indústria, comércio, a agricultura, nesses processos de sementes, o que ele faz com as sementes? Uma evolução que a humanidade tem muito grande. Mas essa evolução, os seres não conseguem lidar com o problema da pobreza, da miséria. Consegue fazer tecnologia avançar, mas a miséria continua aí. E não precisa ir fora do Brasil, lá na África, nesses lugares, não. Aqui mesmo, no norte de Minas, o lugar mais pobre do Brasil, nem no Nordeste, é aqui no norte de Minas. E tem o melhor barro do país para artes artesanais. Era alguém montar alguma coisa e botar esse pessoal para trabalhar. Mas ninguém faz isso na região, porque é uma região que não tem, assim, diversão. Você vê aonde que o indivíduo pensa com o capital, com o dinheiro, que ele poderia fazer muitas coisas, ajudar muita gente, e ele não faz. E se você vai na África, na beira do rio Nilo, aquelas crianças cadavéricas só mostrando os ossos e a pele, nem carne tem. Mas você olha nas mães, passando aquela pasta de pão, dando para os meninos, e os mosquitos rodando e elas sorrindo. Na miséria. E isso não está diferente, não. Aqui em Uberlândia, nas periferias, a gente percebe-se isso. A quantidade de crianças precisando de um olhar, de alguma coisa. Então nós temos aqui uma diferença muito grande de classes. Precisava ter uma condição equitativa maior de distribuição dos bens da terra, porque os bens da terra não nos pertencem, são todos emprestados. Mas a humanidade ainda não entendeu essa questão dos bens da terra. Aí você pensa bem, o sentimento generoso, apesar de tudo, ele existe na massa até um certo ponto positiva, de pessoas que trabalham para ajudar a população e pessoas que vão lá para a África, do Brasil, ajudar aqueles meninos. E tem gente em toda parte do mundo tentando fazer alguma coisa. Muita gente diz, mas não estão as pessoas, estão por aí. Tem um terremoto, tem alguma coisa, fazem filas para ajudar. Aqui em Brumadinho, eu fiquei sabendo que fizeram fila na lista de espera para entrar lá para ajudar a procurar as pessoas. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então existem muitas pessoas generosas que já querem o progresso, que já têm um sentimento aguçado para fazer esse trabalho. A gente vê essa mobilização. Mas esse mercado familiar e social,
ele ainda está em ebulição, ainda está em efervescência. Tem muita coisa para consertar, mas tem muita coisa positiva. Então Deus jamais falharia com esses indivíduos, com essa população, no processo de sorgimento. Está tudo nos seus conformes. Só que a espiritualidade não vem fazer para nós. Deixa na nossa responsabilidade. Isso seria interferência de livre-arbítrio. O ser humano tem livre-arbítrio para escolher e decidir o bem que ele quer para a nação. Mas ela sabe, por antecipação, o que vai acontecer ou não. A espiritualidade maior sabe. Por que isso? Não que ela designa isso. Isso é como você tem um filho e você sabe realmente o que ele pensa, aonde que ele vai cair pelas suas decisões. Mas não existe interferência no livre-arbítrio dos seres. É por isso que não tem definição completa do indivíduo, o que ele vai fazer na Terra, se ele vai sucumbir ou não. A nossa sociedade, então, ela está nesse processo que depende de nós, para saber o que faz com ela. Por isso que devemos pensar que tem muita gente com pensamento de justiça. Se pergunta para ele assim: o que você acha sobre a esperança? Você tem alguma esperança? Assim, está difícil, mas eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. Sempre tem uma luzinha lá no fundo do poço, dando esperança para ele, para uma recuperação. E outros que estão assim praticamente abandonados, você pergunta: como é que você vai? Como é que vai sua vida? A resposta que muitos dão: vai vivendo, né? É uma resposta que a gente escuta muito: vai vivendo. Mesmo com esse vai vivendo que ele está falando, no fundo também existe uma esperança de alguma coisa melhor. Se ele fala que está vivendo, porque ele sabe que uma hora, no interior, fala para ele que uma hora vai mudar. Mas enquanto não muda, ele vai se lamentando. Ele vai deixando a água correr. E isso faz parte. Para que a classe pobre no mundo possa, de certa forma, entender melhor essas questões, ele tem que ter muita habilidade e paciência. Por que habilidade? Como você cria um filho hoje sem dinheiro, sem escola, sem algo essencial para eles? É difícil, tem que ter uma habilidade muito grande para saber vencer esses obstáculos. Como criar seus filhos? E ter paciência. Porque é comum as pessoas nesse estado perderem a paciência. É comum e normal. Porque chega num ponto que ele estoura, não tem nada para comer, está todo mundo passando fome, meus filhos estão numa situação, a pessoa desespera. Vocês já imaginaram uma pessoa dessa ter paciência e habilidade para saber como vencer? Porque hoje o que a gente vê são filas e filas esperando o emprego. E o emprego não vem. Por outro lado, a gente vê a abnegação de alguns que têm o capital na mão e que sabe que tem olho clínico para analisar essa habilidade desses indivíduos mais pobres e descobrir aonde que ele vai investir. Ainda existe gente com capital que pensa assim. Então são poucos, é um número muito reduzido, esse que tem habilidade e esse que tem a abnegação, que tem o dinheiro, para saber entender. Normalmente acontece tudo o contrário. Normalmente o que está nessa situação difícil, ele tenta adquirir a sua vida pela violência. Está no seu patamar social de uma forma errada. E ele consegue. E anda numa situação social muito boa, mas é uma pessoa que está cheia de problemas. E contamina a sociedade, ninguém conhece o indivíduo, porque ele não se mostra, na verdade. Ele mantém uma vida social elevada, mas mantém-se calmo, sereno e vive no silêncio. Então esse é o grande problema da sociedade. É o indivíduo que ninguém conhece o que ele sabe, o que ele pensa.
Nós conhecemos depois que o mal acontece. Ó, matou uma ali, aí todo mundo sabe quem matou. Aconteceu isso ali, teve um acidente muito esquisito ali. Aí você sabe quem provocou o acidente. Nessa hora descobre. Mas a sociedade tem procurado por muitos meios, os meios públicos, tem procurado de algumas formas, mas às vezes com a arquitetura das pessoas que ficam arquitetando ideias, como burlar a própria lei. O poder público faz uma lei para resolver um problema da sociedade. A sociedade faz outra lei para saber como é que vai sair do problema. É um problema seríssimo. Existe esse problema nervoso no nosso sistema social que tem que ser corrigido. E é a sociedade familiar que vai definir isso no futuro. Porque atualmente nós vamos passar uns bons momentos por esses instantes. E é normal tudo isso. Agora, o mais importante em tudo isso... Não, eu pensei o horário aqui. O mais importante em tudo isso é que todos nós, como indivíduo, é que temos as nossas funções de fazer algo que possamos fazer, utilizar o capital e o trabalho para o bem. Como fazer um capital e trabalho para o bem? Esse ganha-pão nosso, nós estamos encarnados. Somos espíritos, mas trabalhamos. Sem comer, sem beber e sem uma casa de morar, é difícil sobreviver. Eu posso tentar ser o melhor espírito do mundo, o melhor religioso, mas nós dependemos do dinheiro, nós dependemos da alimentação, nós dependemos da moradia, dependemos de tudo isso. Então, o indivíduo, quando ele associa o trabalho ao capital e coloca uma pitada de amor, tudo vai dar certo. Por exemplo, aqui nós vamos ter um caldo, agora em junho. Nós tivemos o caldo o ano passado, né? Foi maravilhoso. Todo mundo falou assim, nossa, quando tiver outro caldo, você me avisa, eu quero ir. Ah, mas esse caldo foi feito com tanto carinho, tanto amor. Você compra os ingredientes, o pessoal trabalha, faz um caldo, pega o dinheiro, compra as coisas, tem o trabalho de todo mundo. Aí a pessoa pensa assim, nossa, será... A pessoa que tomar esse caldo aqui, ela vai sentir uma coisa fluidificada. Pior que sente. Então, esse carinho especial no trabalho que a gente faz, ele é repassado para as pessoas. E quando nós trabalhamos com alguém no mercado de trabalho, e esse alguém me dá um emprego, e se eu trabalho pensando assim, ah, tá bom desse jeito, não vou nem lavar a mão, ninguém está vendo. Você não está colocando amor no trabalho. Provavelmente pode dar até uma desinteria alguém, porque a mente dele não funcionou bem. Mas se ele fizer assim, eu vou fazer isso com todo carinho especial, meu patrão vai ficar satisfeito, e o patrão fica satisfeito com isso. Isso é o futuro. É colocar capital e trabalho e amor na questão. Só o capital e trabalho não vai resolver. Então isso nós devemos pensar muito o que fazer. Então todos esses processos kármicos, essas dificuldades que nós passamos na Terra, são situações que estão amarradas no meu passado, nas nossas vidas passadas. Por isso que há muito sofrimento na Terra. E nós devemos entender assim, como tal. E trabalhar para o sucesso de todos. Porque nós não somos perfeitos, nós somos espíritos em evolução. E precisamos de uma escola que seja assim para nos curar. Aí todo mundo fala assim, mas podia vir um espírito aqui resolver todos os problemas sociais, não teria mais problema. Tudo bem, mas e o indivíduo que se continua mal? Para onde que ele vai então? Se acabou a minha escola, se acabou a minha oportunidade de melhorar, para onde que eu vou então? Não é sério? Se aqui é meu trabalho, aqui é meu logrador, aqui que eu estou me melhorando, a Terra não tem mais problema. Ah, não tem? Não tem, mas eu preciso de estagiar problemas. Então você vai ter que se reencarnar no outro mundo nas suas condições. Mais atrasado, a Terra melhorou. A Terra tem que melhorar lentamente mesmo, de acordo com as nossas condições. Se chegar um momento que o homem está demorando demais, a espiritualidade age. Mas se vocês me perguntar que jeito que é, eu não sei.
Nós devemos chegar lá primeiro para entender essas questões. Então é isso aí, meus irmãos. A função da família na sociedade é muito importante. Vamos cuidar bem dos nossos filhos, educá-los da melhor maneira possível. Ficar vigiando, porque o nosso filho vai viver na sociedade, não é na minha casa, não. Eu não vou ter meu filho para toda a vida na minha casa. O meu filho, no tempo, ele sai igual um passarinho. Mas ele vai sair do jeito que eu eduquei. E aí minha consciência fica tranquila. Um dever cumprido. Graças a Deus, eu passei tudo que eu tinha que passar para o meu filho. Se ele errar, aí não é culpa sua. Porque nós falamos que não tem garantia da melhora, é nesse sentido. Nós não sabemos que evolução tem esse espírito. E se ele entrar na sociedade menos ruim, que bom também. Vamos supor que ele matava 100, agora ele mata só 90. Deixou de matar 10. Houve um sucesso. E cada vida ele tira 10. Vai chegar um ponto que zera, ele não mata mais, ele cria. Essa é a evolução dos seres. Não podemos exigir tempo para isso. Isso é uma coisa lenta. Nós vivemos 80, 100 anos aqui, é muito pouco tempo. Nós estamos falando em 3.000, 10.000 anos. Uma vida intensa. Então, vamos aceitar os nossos erros, os nossos defeitos, a nossa condição e trabalhar elas. Se eu não melhorar tudo, mas melhorar um pouco, e se teve esforço, pelo menos 1% a mais do que eu era, já está bom uma encarnação. Não pode ficar no mesmo lugar. Nós temos que crescer pelo menos um pouquinho. Isso é fundamental nas nossas vidas. Certo? E que Jesus ampare e abençoe a todos.